Olá, bom sábado, vamos trabalhar? Título da lição e verso, quem me ajuda? O título: Os princípios fundamentais da aliança. O verso: Agora, pois, se ouvires atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Êxodo 19, 5. Ok. Vamos lá. Na sequência da lição desse trimestre, a gente vai percorrer aí as diversas nuances, os diversos aspectos da aliança que Deus faz com a humanidade e a forma como essa aliança vai sofrendo impactos ao longo da história. A lição dessa semana, em particular, é um olhar para dentro do fenômeno da aliança nas diversas fases em que Deus teve que intervir no processo dessa aliança, para a gente entender do que é feita a aliança, o que significa a aliança, quais são os elementos estruturais dessa aliança. Na semana passada, a gente começou a discussão, começou a olhar para essa questão da aliança, entendendo a origem de tudo, a origem da humanidade, o conceito de ser humano, o distanciamento desse ser humano do seu Criador e a necessidade de Deus intervir no processo para trazer esse ser humano de volta para a sua proposta original. Nesse momento em que o ser humano se desliga de Deus, no momento em que o ser humano se afasta de Deus, a gente tem a primeira intercorrência naquilo que seria a aliança perpétua de Deus e o seu povo. E a aliança, pela primeira vez, sofre um impacto e uma necessidade de mudança de alguns aspectos internos da aliança. Essa modificação, ela tem a ver muito mais com a questão da quebra da aliança do que propriamente com a aliança em si. E é isso que a gente olhou nas diversos momentos da aliança que passamos nessa semana, revisando na Bíblia. Então, quando a gente fala em aliança, a primeira coisa que a lição dessa semana traz para a gente como referência é o sentido da palavra aliança, o significado de aliança na Bíblia. A gente normalmente olha o fenômeno aliança e estabelece a partir desse fenômeno uma noção de pacto, uma noção de um acordo. Embora isso esteja envolvido na aliança, o sentido primário da palavra aliança não é exatamente um acordo, no sentido de um acordo conveniado entre duas partes, e as duas partes estabelecem critérios para esse acordo, estabelecem elementos de equilíbrio nesse acordo, e a hora que ambos estão de acordo com aquilo que está nos critérios, então a aliança é firmada. Na Bíblia, a aliança não tem esse aspecto, ou seja, não existe acordo na aliança bíblica. A aliança bíblica é unilateral. O sentido de aliança na Bíblia é testamento. O sentido da aliança na Bíblia é a concessão de algo, independentemente de quem vai receber, no sentido das obrigações ou dos critérios. A aliança na Bíblia, ela acontece da parte de um para o outro, sem que o outro interfira no desenho da aliança. Ou seja, independentemente do que o outro vá fazer em relação à aliança, a aliança persiste, ela continua vigente no sentido da intenção daquele que estabeleceu o pacto. É diferente dos acordos humanos, que, quando feitos, estabelecem um pacto mútuo. Por exemplo, um contrato de compra e venda, um contrato de locação, um contrato de prestação de serviços. Todos esses elementos contratuais humanos são alianças, são convênios, são pactos. E esses pactos têm critérios de uma parte, critérios da outra parte, estabelecidos pelas duas partes. Porque se não for assim, dificilmente um contrato será assinado. Ou seja, aquele que está recebendo o serviço ou produto e aquele que está fornecendo o produto ou o serviço estabelecem as regras do jogo, que são efetivas e são, de alguma maneira, satisfatórias para as duas partes.
No pacto bíblico, na aliança bíblica, não existe isso. Por que é importante estabelecer que não existe isso? E o contrato bíblico é um contrato unilateral. A lição da semana passada é a que dava as bases para isso. A decisão de criar não é humana, é de Deus. A decisão de como criar não é da criatura, é de Deus. A decisão de quais são os elementos que compõem a criatura não é da criatura, é uma decisão de Deus. A decisão da criatura é olhar para o que passou a ser a partir da criação e decidir se quer continuar sendo ou se não quer ser. Não existe a possibilidade, dentro do desenho da criação, de uma criatura definir os critérios. A criatura só pode definir os critérios dela para baixo, dela para cima, não. E, portanto, a aliança bíblica é uma aliança diferente do contexto humano. Enquanto a gente não compreende isso, a Bíblia é lida e interpretada por parâmetros equivocados. A gente vai ver isso em alguns aspectos da aliança, que eventualmente isso acontece, principalmente na aliança que diz respeito ao nosso tempo. É muito comum acontecer de a gente olhar para o desenho e estabelecer os nossos próprios critérios de aliança. E aí, consequentemente, a gente interpreta a Bíblia de maneira equivocada. Quais são as bases da aliança bíblica? Quais são os elementos que compõem a aliança bíblica? O primeiro elemento, que é o que eu venho falando até agora, é o sujeito que propõe a aliança, ou seja, o sujeito que faz o testamento, o sujeito que estabelece a sua vontade e publiciza essa vontade. Esse sujeito é Deus. E Deus faz a publicização, ele faz o anúncio da sua vontade, faz o anúncio do seu testamento, ou seja, estabelece a aliança a partir de um juramento, a partir de uma promessa, a partir de uma referência que não se altera. Quando você olha a Bíblia descrevendo Deus, a Bíblia descreve que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que significa que aquilo que ele estabelece enquanto pacto, aquilo que ele estabelece como testamento, aquilo que ele define como referência, é perpétuo. Não existe alteração possível. Essa é a primeira referência da aliança. A segunda referência da aliança é quem recebe. Compreender adequadamente quem é que recebe a aliança, ou seja, quem é que recebeu o testamento, também é importante para a compreensão do seu significado. Quem recebe o testamento é uma criatura, é alguém que foi feito por aquele que estabeleceu o testamento. Este que é a criatura e recebeu a promessa, recebeu o testamento, ou seja, recebeu a vontade de Deus enquanto proposta na aliança, ele tem um papel a desempenhar, em primeira instância. Quer dizer, se ele aceita o testamento ou rejeita o testamento. Portanto, sob o aspecto do que recebe a aliança, a primeira coisa a ser dita é se eu aceito, se eu recebo esse testamento. Ou se eu devolvo e digo, dê para outra. O terceiro elemento que compõe a aliança, ou esse testamento, são os critérios dessa concessão, os critérios dessa dádiva, ou os critérios dessa transferência. Porque se há um testamento, significa que alguém tem alguma coisa e está transferindo a outra. Alguém tem a posse de algo e, de forma benevolente, está transferindo a outro, sem que o outro tenha pedido, sem que o outro tenha feito exigência, sem que o outro tenha feito qualquer coisa no pacto. A dádiva é graciosa, ela é de graça no sentido primário, embora o conteúdo não seja gratuito. Mas a concessão é gratuita. A concessão é pertinente à graça. Portanto, só cabe à criatura dizer aceito ou rejeito. O terceiro aspecto são os critérios disso. Para que algo seja recebido, seja aceito, esse algo tem dentro dele, enquanto conteúdo, critérios de uso, critérios de performance, critérios de trabalho
ligados a esse bem recebido em testamento. Ou seja, o testamento vem com uma referência do que é para ser feito com ele. E vem com o resultado do que acontecerá se eu fizer aquilo que está escrito no testamento. Quando você observa essa relação de critérios e resultado, o resultado do testamento é resumido em uma única palavra: felicidade. Ou seja, se você aceitar o testamento e responder afirmativamente aos critérios, o produto disso será felicidade no sentido pleno da palavra. Ou seja, felicidade no sentido pleno no tempo, eterna, felicidade no sentido vertical, que é a profundidade dessa felicidade. Ela é infinita. Essa é a situação do resultado do testamento. Os critérios que estão postos no testamento são os que garantem essa infinitude de felicidade e essa eternidade de felicidade. Infinitude no sentido da profundidade dessa sensação, exercício, fruição de felicidade. E a infinitude temporal, ou a eternidade, no sentido de que essa felicidade nunca termina. É a resposta afirmativa aos critérios que garante que isso ocorra. Ou seja, em linguagem bem superficial, humana, é como se você recebesse um equipamento que viesse com um manual de instruções. O equipamento tem uma finalidade e o manual de instruções diz como esse equipamento pode durar para sempre ou pode quebrar e, portanto, acabar. Se você seguir as instruções do manual, o equipamento dura para sempre e a fruição daquilo que é agradável no resultado do equipamento também é eterno e pleno. Quando a gente olha a aliança bíblica, o manual de instruções da aliança bíblica é a palavra de Deus. É ele quem escreve o manual. E a razão pela qual Deus escreve o manual é porque ele é o único que conhece o produto em todos os seus aspectos. Ele conhece aquilo que é o produto desse testamento ou o produto dessa aliança em todas as suas limitações ou possibilidades, em todas as suas potencialidades e em todas as suas questões de encerramento. E, portanto, ele escreve um manual completo, sem restrições de informação. Que é uma outra coisa interessante dentro da aliança, quando você olha os critérios, eles são absolutamente transparentes, desde o ponto zero. Ou seja, quando Deus cria o ser humano, a primeira referência que ele já dá de cara para esse ser humano, uma vez que alguém recebeu o mesmo testamento, mas quebrou o produto, ou seja, quando a gente olhou a lição da semana passada, há alguém que antecipadamente ao homem também recebeu a mesma aliança e abdicou, desistiu dessa aliança e quebrou o produto. Porque alguém fez isso, existe a referência. Consequentemente, quando o ser humano é criado, o que Deus faz nessa aliança inicial? Já entrega junto o manual, dizendo, olha, o desenho é esse, alguém quebrou a aliança e o resultado foi esse. No seu caso em específico, a mesma situação está disponível. A aliança existe, os critérios são esses, e se você desistir dos critérios, o resultado é esse aqui. Se você aceitar os critérios, o resultado é este aqui. O manual é completo. Uma outra coisa interessante no manual inicial é que no manual inicial havia escrito nele, enquanto referência, o telefone do serviço de atendimento ao consumidor. Estava lá no manual. Qualquer dúvida que tivesse sobre a operação do produto, bastava ligar para o serviço de atendimento ao consumidor e ele estaria lá, disponível para tirar todas as dúvidas do processo. O problema com a história inicial do primeiro pacto é que o ser humano resolve não ligar. Ele passa por uma dificuldade com o produto apresenta alguma instabilidade, e em vez de ligar para o serviço de atendimento ao cliente para tirar as dúvidas, o ser humano decide fazer as coisas sozinho.
Quando faz as coisas sozinho, o que acontece? Imediatamente o produto quebra. O problema é que esse manual não veio com indicação de assistência técnica, só veio com indicação de saque, serviço de atendimento ao consumidor para a fase inicial, mas não com assistência técnica indicada. E o que significa isso? Significa que quando o ser humano decidiu sozinho, não tinha para quem ligar mais. E a única coisa que ele fez foi esconder o produto, porque chegaria a fiscalização do produto e veria que o produto estava quebrado. E o ser humano não queria admitir que quem quebrou o produto foi ele. Então, escondeu o produto. Quando a gente olha o desenvolvimento da aliança nesses três aspectos que envolvem a questão da aliança, ou seja, quando a gente observa que nessa proposta de aliança existiam esses padrões, esses parâmetros previamente estabelecidos, algumas coisas começam a aparecer de forma cristalina no desenho. Uma vez que não havia assistência técnica, pelo menos disponível no manual inicial, o que Deus faz? Deus vem ao ser humano para revisar o produto e traz uma proposta. Existe a possibilidade de eu consertar o produto, existe a possibilidade de você voltar a usufruir do produto. Mas para isso é necessário, em primeiro lugar, que você reconheça o erro, de que você quebrou o produto, de que você queira que eu conserte. E mais do que isso, que você queira voltar aos critérios originais de uso e performance do produto. E é exatamente o que Deus faz. Retorna a Adão e Eva e apresenta a proposta. Quando Deus apresenta a proposta, Adão e Eva têm que decidir se aceitam que Deus conserte, se aceitam voltar aos critérios, se aceitam seguir esses critérios. Quando você observa as repetições da aliança na Bíblia, o que você vai perceber é a repetição desse mesmo fenômeno, o tempo inteiro. É sempre a mesma história. A história que aconteceu com Adão e Eva é a história que acontece em cada um dos fenômenos da aliança. Como eu disse, é difícil você compreender a aliança na Bíblia, em todos os seus aspectos, em todas as suas apresentações, se você perde essa história inicial como referência. Há algum momento na Bíblia em que talvez você tenha a sensação de que Deus fez uma nova aliança, de que Deus estabeleceu um pacto diferente. Todos os pactos da Bíblia são sempre o mesmo. Todos. Ah, mas mudou essa nuance, mudou aspectos em relação à besteira que eu fiz ou à peça do equipamento que eu quebrei. Mas o retorno é sempre ao mesmo equipamento. O retorno é sempre a mesma promessa. O retorno é sempre aos mesmos critérios desde o início. Qual é a essência do critério da aliança? A essência do critério da aliança é a vontade de Deus expressa na sua lei. A primeira lei apresentada para o ser humano resume todo o desenho da lei. Se comer do fruto, morre. Se não comer, vive. Você continua andando a Bíblia e percebe que essa mesma formatação aparece na primeira referência de aliança renovada depois do Éden que a gente vê na Bíblia. A humanidade continua o seu percurso, Adão e Eva saíram do Éden, aceitaram a proposta de conserto que Deus trouxe e dentro desse conceito passam a viver. E a gente já percebe na primeira geração que Caim decide contrariamente à aliança. Do resultado dessa decisão contrária, você vai ver uma geração de pessoas que vivem afastadas da aliança. Não só de Caim, mas de outros filhos de Adão e de outros netos de Adão vieram sujeitos que rejeitaram a aliança. Essa rejeição foi chegando a tal nível de que você já não percebia na terra, de maneira enfática, o resultado da aliança proposta por Deus. Porque a humanidade se tornou má e má continuamente. Portanto, tudo que você via era o defeito. Você já não via mais o produto original. Porque essa percepção do produto original se perdeu, o que Deus faz? A mesma coisa que fez no Éden. Enquanto Eva pecou, você não vê Deus se manifestando no Éden. Mas quando Adão peca, não há mais o produto.
Você não tem mais como perceber a efetividade do produto, porque o produto quebrou em definitivo. O que Deus faz? Ele entra em cena. Quando você vê Noé na cena bíblica, o desenho é exatamente o mesmo. A humanidade se tornou má, má continuamente, me arrependo de ter criado. Ou seja, quebraram o produto. O que Deus faz? Entra em cena. Ainda tem um sujeito que mantém o produto. O único que sobrou. Na verdade, não é exatamente o único. Seu avô também mantinha o produto, seu pai, até onde se sabe também, mas sob referência do que era a perspectiva de continuidade, o que Deus olha é o produto vai acabar. Porque só tem um que ainda guarda o produto original e o restante todo quebrou. E aí Deus faz uma aliança com Noé. Qual aliança? A mesma. Ele chega para Noé e diz: olha, eu preciso preservar o produto. A humanidade quebrou aquilo que eu estabeleci. Então vamos fazer o seguinte: você vai ser o meu porta-voz para dizer para a humanidade se eles querem que eu conserte o produto outra vez. Mas para isso eles têm que assumir que eles quebraram o produto, decidir que querem que eu conserte e decidir que querem viver de novo a partir dos meus critérios. Então vamos fazer o seguinte: eu preciso que você construa um lugar para a gente pôr o produto. Nesse lugar, quem desejar vir, eu consertarei o produto e ele pode também entrar. E esse lugar preservado é a arca. E Noé passa, a partir de então, a falar para as pessoas: olha, o produto está quebrado. Deus propôs um conserto. Deus propôs retomar as coisas. Para isso, vocês precisam se arrepender. Deus prometeu perdoar. Deus prometeu consertar, desde que vocês queiram voltar a viver com o produto original, sob os critérios originais. Vocês estão dispostos? Temos tempo. E Noé começa o processo. Ao fim do processo, Deus chega e fala: vou fechar a oficina. Quem trouxe os produtos trouxe, quem não trouxe se perdeu. E ele fecha a oficina. Noé aceita a proposta, entra na arca com a sua família e Deus fecha a oficina por fora e tranca e joga a chave fora. A partir daí, todo o resto ao redor é desfeito. E começa de novo a história. Ou seja, Deus repete o Éden. Deus repete o Gênesis. Refaz a história. Quando Noé sai da arca, o que Deus faz de renovação do pacto, ou seja, que aspecto Deus põe novo no pacto, diferente do Éden? O aspecto novo é que Deus diz: eu não vou mais destruir a terra dessa forma. E ele complementa a aliança, não com algo novo na aliança, mas com algo novo naquilo que aconteceu quando o ser humano desistiu da aliança. Deus diz: não vou destruir a terra. E se você tiver dúvidas sobre isso, toda vez que você olhar para cima e ver o arco-íris, você sabe que eu não vou destruir a terra. Mas isso não muda os critérios do pacto. Se você desrespeita o pacto, o resultado é morte. O pacto é o mesmo. Se você não quer o produto, a felicidade acaba. O pacto é o mesmo. E a história segue. A história segue e a gente vai, nas gerações de Noé, encontrar um outro sujeito dentro dessa aliança. Então, quando você encontra o novo sujeito dessa aliança, quando você se depara com Abraão, que é a sequência dessa história, o que você vê na história de Abraão? A mesma referência. Ou seja, quando você vai percorrendo a forma como a aliança vai se repetindo, você vai percebendo as mesmas estruturas. Por quê? Noé saiu da arca e seguiu o critério. Mas os descendentes dos seus filhos, pelo menos de 2 dos seus filhos, abandonaram completamente o pacto. E mesmo o descendente que seguiu o pacto, que é Sem, vivia num território onde os outros sujeitos não seguiam o pacto, e a tendência é que, aos poucos, os descendentes de Sem também fossem se distanciando do pacto original. O que Deus faz? Antes que a humanidade chegue ao limite, como chegou no tempo de Noé, Deus resolve: dessa vez eu vou mudar o desenho, eu não vou esperar estourar todos os problemas para interferir, eu vou interferir um teco antes.
E o que Deus faz? Chama Abraão e fala para ele: olha, se continuarem assim, o resultado não vai ser bom. Como eu prometi para Noé que não vou destruir a terra, eu estou te fazendo um convite. Antes que a coisa degringole, sai de perto dessas pessoas que estão se afastando do pacto e vem para um lugar que eu vou te mostrar para, em ti, todas as famílias continuarem abençoadas, serem benditas. E Abraão vira para Deus e diz: eu aceito. E ele sai e vai para a terra que Deus mostrou. Ou seja, dentro dessa referência de transição, o que você percebe no fenômeno é que Deus intervém para cumprir a promessa que ele fez, ou seja, o critério que Deus colocou no pacto de Noé, percebe que não foi Noé que pediu para a terra não ser destruída, foi Deus que resolveu acrescentar mais esse critério ao pacto. E agora Deus tem que cumprir o critério que ele mesmo pôs. E o que ele faz? Mantém o critério. Ele chama Abraão e refaz o desenho a partir de Abraão para que o desenho não chegue a extremo como chegou nos dias de Noé. Abraão segue sua história e o que a gente vai ver dentro do pacto feito com Abraão. O pacto feito com Abraão, ele apresenta um fator de ampliação, ou seja, Deus liga no produto original um amplificador para que todos aqueles que passem por Abraão sejam benditos. Ou seja, o pacto atinge a humanidade inteira a partir de Abraão. E, novamente, a gente vê os mesmos elementos presentes ali. Quais eram os critérios? Que Abraão aceitasse, que Abraão seguisse e que os seus descendentes fossem ensinados a fazer o mesmo. E, nesse sentido, Deus formaria uma nação de pactuantes, uma nação de sujeitos que seguiam o pacto. Por isso, a terra seria bendita. Quanto mais essa nação crescesse, mais pessoas teriam a chance de perceber de forma viva a felicidade presente em um povo. Quanto mais a nação crescesse, mais nítida se tornaria para a humanidade a presença de Deus entre pessoas. Ou seja, as pessoas teriam a chance de ver em Abraão e seus descendentes Deus. E o pacto se ampliaria. O problema é que, quando você olha a história, você percebe que os descendentes de Abraão romperam com o pacto. Romperam com o pacto, em primeiro lugar, no lugar onde decidiram morar. Saíram de Canaã, foram para o Egito por uma situação de fome, mas esqueceram de voltar. Se acostumaram com o Egito. O resultado disso, se afastaram completamente de Deus. Dentro desses que ficaram no Egito, alguns mantinham a fé. O que Deus faz de novo? O que prometeu a Noé. Não vou destruir a terra. Então eu tenho que intervir antes que a estrutura chegue no limite. O que Deus faz? Vai lá e chama alguém. Ele chama um casal, na realidade chama a mãe desse casal, que protege o filho. Esse filho é educado nos padrões para ser o libertador do povo de Israel. Esse filho perde-se na estrutura do Egito. Deus retira esse sujeito do Egito e leva para Midian. Deixa ele numa escola de deserto por 40 anos e depois fala, agora tudo bem, vai lá buscar o meu povo, que o meu povo precisa sair de lá, porque se continuar lá mais tempo, vai se perder. E aí Moisés faz o processo. Vai ao Egito, retira o povo de Israel de lá, dentro de todos aqueles padrões que a gente conhece, e antes que eles comecem a caminhada do pacto, o que Deus faz? Deus renova o pacto. Qual é o pacto? O mesmo. O mesmo feito com Abraão, o mesmo feito com Noé, o mesmo feito com Adão e Eva. Deus leva esse povo para a borda do Monte Sinai e estabelece os seus critérios. Vocês são o meu povo. E esses são os critérios da minha aliança. E aí você vê esses critérios escritos pela primeira vez. Em todas as outras alianças anteriores, você não vê os critérios de Deus escritos, você vê os critérios de Deus falados. Quando você chega ali na região do Sinai, Deus escreve sua lei. Por que razão? De novo, uma mudança de fenômeno baseada em quê?
na situação de erro do seu povo. O que é importante a gente lembrar aqui? Quando você olha a história pregressa, as pessoas viviam 600, 700, 800 anos. Quando você vê a história do Sinai, as pessoas estão vivendo 120 anos. O que significa dizer que a mudança entre gerações se encurtou. Consequentemente, a memória também. E o número de pessoas existentes é muito maior. O que Deus faz? Deus simplifica a sua aliança no sentido de apresentação, porque a humanidade degenerou. As insistentes fugas da humanidade dos critérios de Deus levaram a humanidade à degeneração. O que Deus faz? Escreve os critérios para que os critérios fiquem perpétuos. Porque a memória humana já não é garantia dos critérios. O passar para as gerações já não é efetivo. O que Deus faz? Escreve. E não escreve em um lugar que pode ser apagado, ele escreve em pedra, para que fique perpétuo. Mudou alguma coisa na aliança? Absolutamente nada. A única coisa que mudou na aliança foi o lugar onde ela foi escrita. E a partir daí, o povo de Israel passa a viver debaixo dessa aliança, que é renovada. Ou seja, não é uma nova aliança, é o refazer da primeira. E Deus insiste na mesma questão. Se você olhar, todas essas alianças têm o mesmo elemento estrutural que permite a Deus consertar, ou seja, qual é o preço do conserto do produto? Se você vai ao Éden, o preço do produto é 2 animais mortos para fazer roupa para o casal sair de lá. Se você vai a Noé, você vai ver que o sacrifício está presente lá. Se você vai a Abraão, você vai ver que toda vez que Deus refaz o desenho e confirma o pacto com Abraão, um sacrifício é feito. Em Abraão, você ainda vê um aspecto diferente do sacrifício, ou é demonstrado a extensão do sacrifício quando Abraão é convidado a subir o monte e sacrificar seu próprio filho. E aí ele entende o que é, de fato, o preço da aliança. Cristo morto, Filho de Deus. Quando você vai a Moisés, o formato é exatamente o mesmo. Para eles saírem do Egito, os umbrais da porta foram pintados, o piso da porta foi pintado, para simbolizar que em cada casa onde tivesse sangue nas portas e na base da soleira da porta, Deus poderia entrar e cear com eles. Páscoa. Onde não houvesse isso nas portas, Deus não poderia entrar, e em não entrando, aquela família estava fora do pacto, fora da aliança. Estando fora, Deus não pode entrar e cear com eles. Resultado, morte. É a mesma aliança. Eles saem do Egito e vão ao Sinai, o que fazem? Eles quebram exatamente esse fenômeno do pacto. Em vez de sacrificar na forma como Deus propõe, constrói um bezerro de ouro. E mudam o pacto. Quando Moisés desce, quebra as tábuas. Ou seja, o fenômeno continua sendo o mesmo. A história segue com o povo de Israel, e o que você vai ver nessa história? A degeneração do povo de Israel conduz ao momento da confirmação do pacto no que diz respeito ao preço. E isso não está na lição exatamente, mas é o que seria o intermediário entre quarta e quinta-feira da lição. Se você olha a história, tem um momento em que Cristo aparece. O Messias prometido, aquele que confirma o pacto. Se você olhar Daniel capítulo 9 abre o texto apresentando exatamente isso. Exatamente essa referência. Qual é a questão ali? Qual é o formato ali? Quando você observa essa estrutura, né, esse formato do pacto ali em Daniel 9, o que acontece quando Cristo vem? Se você abrir lá, Daniel capítulo 9, o que você vai encontrar? Trazer justiça eterna, o que mais? Estabelecer a expiação, pôr fim aos pecados. Se você vai olhando o desenho, é exatamente a confirmação de tudo aquilo que está prometido no pacto. Porém, quando você continua lendo o capítulo 9, você percebe que, de novo, o povo
distanciou-se da aliança. E o capítulo 9 pontua que ele firmaria uma aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana faria cessar os sacrifícios. E ao fim da semana ele fecha esse pacto. Você olha na história, o que você descobre? Sua nação, seu povo, nesse formato da aliança estabelecido com Moisés, confirmando a aliança de Abraão, de que em ti serão benditas todas as famílias da terra, Israel rejeitou o pacto, pelo menos como nação, não como indivíduos. O que Deus tem que fazer de novo? Aquilo que deveria ser a coroação do pacto com a coroação do seu rei, para nele serem benditas todas as famílias da terra, não aconteceu. Você vai a João capítulo 1, que é dito lá: veio para os seus não o receberam, então o que ele faz? Dá poder de serem chamados filhos de Deus todos os que vierem a crer no seu nome. O continua o mesmo. O preço continua o mesmo, o sangue de Cristo. Que agora, em tendo sido derramado, elimina uma cláusula do pacto. Qual é a cláusula? De que eu preciso sacrificar um cordeiro. Eu não preciso mais sacrificar cordeiros hoje, não porque o sacrifício não continue. Eu não preciso sacrificar cordeiro hoje porque o sacrifício perpétuo foi oferecido. E, portanto, eu não preciso mais ofertar um sacrifício metafórico, simbólico, porque o verdadeiro já aconteceu. Mas o preço continua sendo o mesmo do pacto. A única diferença é que na cláusula temporal do pacto o preço foi pago. Mas continua sendo o mesmo fenômeno. Eu preciso aceitar se eu quero o pacto, se eu aceito o preço que foi pago e se eu recebo os critérios. E estou disposto a segui-los. Se isso não acontece, o pacto não é efetivo para mim. A mesma história, mesmo desenho. A partir desta referência, que é o sacrifício de Cristo, você vê o estabelecimento de uma nova aliança, que é o texto de Jeremias, que está lá na lição de quinta-feira. Quando você olha aquele texto lá de Jeremias, o que está escrito ali? Qual é a questão envolvida na aliança? Tem algo novo ou é a repetição do mesmo? Há um grupo de pessoas que abandonou os critérios. Qual é a proposta de Deus? Voltem e eu refaço com vocês a aliança. É a mesma história. É curioso que, neste momento da aliança, surja um grupo de pessoas, a partir do pós-reforma, que começa a dizer que essa renovação do pacto é um pacto novo, diferente dos pactos anteriores. O interessante é que a base para essa afirmação de que é um pacto novo é um texto do Novo Testamento. Mas a promessa do pacto novo está em Daniel 9 e está em Jeremias 31, no Velho Testamento. O que significa que não é um pacto novo, é a renovação do pacto. Porque o pacto foi quebrado. De novo. Ou seja, continua sendo o mesmo pacto. E por que eu sei que é o mesmo pacto? Porque o preço é o mesmo, o sangue do cordeiro. A promessa é a mesma, se seguir o pacto vida, se não seguir o pacto morte. A condição de resultado é a mesma, felicidade. E o critério do pacto é o mesmo, obediência. E obediência ao quê? Se você for a Mateus 5, os versos 17 em diante, você encontra qual é a referência. Não vim abolir a lei, vim cumprir. Se você vai a 1 João, capítulo 2, você encontra a mesma referência. Quem me ama, guarda os meus mandamentos. Se você vai a João, capítulo 14, 15 e 16, a referência é a mesma. Querem ser meus amigos, façam o que eu vos mando. Aí vem um grupo interessante de releitores da Bíblia que pontua, não, mas o critério mudou. O critério agora é amor. E é interessante essa proposta do critério. O critério agora é amor. A minha pergunta é, quando não foi? Não, mas o amor aboliu a lei. Quando? Se o amor de Deus está reproduzido
de tal maneira que deu o seu Filho, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor é de Deus para com o ser humano na oferta do sacrifício que paga o preço do pecado que o ser humano cometeu. E aí Paulo vai ser explícito em dizer: sem lei está morto o pecado. Porque não fora pela lei, eu jamais conheceria que estou pecando. E aí ele faz a grande pergunta: é a lei que é o pecado? Para que ela seja abolida? E ele diz: de maneira nenhuma. A lei é santa, justa e boa. E tem vigência por toda a vida do ser humano. Novo Testamento. Paulo, o apóstolo da graça. Só que ele vai e pontua a questão. Aquilo que é perfeito se torna imperfeito por causa do pecado que habita em mim. Portanto, o critério continua o mesmo. A lei continua vigente e a estrutura da aliança é sempre a mesma. O interessante é que o ser humano arruma em cada fase do processo uma desculpa nova para romper com o pacto. Na proposta original, a desculpa era Deus está sonegando a informação e ele não me mostrou tudo. Na proposta seguinte, com Noé, nunca choveu. A dúvida se instala. Na proposta seguinte, com Abraão, velho demais para ter um filho. Na proposta seguinte, com o povo de Israel, Moisés morreu no monte, nós saímos do Egito e perdemos tudo. Na proposta seguinte, com o Messias, não pode ser o Messias esse que nasceu numa manjedoura entre animais. Nosso Messias tinha que ser um rei soberano. Percebe que cada época do rompimento com a aliança, o ser humano arruma uma desculpa nova para não crer ou para disfarçar sua vontade de não querer respeitar os critérios. Tudo igual. A única diferença é que agora a gente arrumou outra desculpa. A desculpa é só a graça. Sim, é só a graça mesmo, desde o início. Não existe nada no ser humano para com esse pacto. O pacto é unilateral. Deus, gratuitamente, graciosamente, entrega o pacto e paga o preço. É gratuito para nós, mas não é para ele. Continua sendo a mesma coisa hoje. É graça. É a graça que salva. Mas a salvação implica em uma resposta. Porque o pacto, embora seja unilateral, ele tem alguém que o recebe. E esse que recebe tem que aceitar os critérios. O problema é que a gente quer o presente, mas não quer os critérios. O problema da humanidade, desde sempre, é que ela quer o presente, mas não quer os critérios. Ela quer o Deus Papai Noel, mas não o Deus Senhor da vida. Ela quer o Deus que criou, mas não quer o Deus que seja Deus. A humanidade preferia um Deus que tivesse criado, trancado a terra, jogado a chave fora e ido embora e nunca mais voltasse. A não ser que fosse para trazer novos presentes. Ou seja, nós não queremos Deus. No sentido da humanidade, essa é a questão que envolve o processo da aliança nesses fundamentos da aliança. E a grande pergunta é como a gente responde a essa aliança no nosso tempo. Tendo olhado para a história inteira e visto quais são as formas como a aliança ao longo do tempo foi quebrada. O último texto da lição dessa semana, que é o texto desejado, é um texto interessante de reflexão. E pontua lá na lição de sexta, se vocês olharem, tem um texto citado ali. O jugo que liga ao serviço é a lei de Deus. A grande lei de amor revelada no Éden, proclamada no Sinai e na nova aliança escrita no coração, é o que liga o obreiro humano à vontade de Deus. Se fôssemos entregues às nossas próprias tendências, para ir exatamente aonde nos levasse nossa vontade, cairíamos nas fileiras de Satanás e nos tornaríamos possuidores dos seus atributos. Portanto, Deus nos restringe à sua vontade, que é elevada, digna e enobrecedora, deseja que empreendamos de forma paciente e sábia os deveres e o serviço. Esse jugo do serviço foi levado pelo próprio Cristo na humanidade. Ele declarou: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus, e a tua lei está dentro do meu coração.
Ora, se o Cristo perfeito aponta para essa direção, o que eu, que já sei que sou imperfeito, tenho que fazer? O problema com o jugo é que o jugo, de fato, restringe o humano, mas restringe o humano do perigo, restringe o humano do mal, restringe o humano da morte. O que é insano é exatamente isso. Aquilo que restringe o ser humano de morrer é o que o ser humano acha que é ruim. Aquilo que força o ser humano, no sentido de jugo, de travar o ser humano para não sair do esquadro da junta de bois, né? O jugo. Aquilo que trava o ser humano dentro desse contexto é o que o ser humano questiona. Então, talvez seja interessante tirar o jugo, e o resultado será o quê? Morte. O problema é que Deus ama. E porque ama, mantém o jugo. Mas, apesar disso, Deus pergunta antes: você quer continuar ou quer desistir? Você quer voltar para quem está fora e pôr o jugo ou quer ficar aí? Só lembra que ficar aí, o resultado é morte. Mas eu não quero que você morra. Ou seja, sempre foi amor, mas sempre teve critério. A grande pergunta que fica na aliança é como a gente responderá a isso. Como a gente responde a um Deus que ama a esse nível, a ponto de não só pagar o preço, mas fornecer como ajuda os critérios, os elementos necessários para que eu atinja a condição de vida, a vida plena e felicidade nele. O que eu realmente espero é que a gente entenda esse pacto no sentido pleno do que é a sua proposta, para que isso se resulte, né, isso termine com aquilo que é o mais amplo anseio de Deus. É a vontade de Cristo. Lembra? Pacto é berit, é a última vontade, é o último desejo antes da morte. Qual é o último desejo de Cristo antes da morte? Se você tem dúvida sobre isso, abre João 17 e lê. O pacto está ali. O incrível é que os critérios do pacto estão escritos na lei, mas o pacto está escrito em João 17, a oração sacerdotal. Pai, não te peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Pai, que eles sejam um comigo, como eu sou um contigo. Pai, que isso se estenda não só a estes que estão comigo agora, mas a todos os que os conhecerem, a todos que os ouvirem. O pacto está ali, descrito em João 17. Essa é a última oração de Jesus, é o último desejo de Jesus. E é isso que significa pacto. Testamento final, o último desejo. Se um dia você tiver dúvida sobre o pacto, abre João 17 e lê de novo. Se um dia você tiver dificuldade, abre João 17 e lê outra vez. E lê de novo. E lê de novo, porque o pacto está ali. Agora, só lembra que o pacto é o desejo de Deus, mas a resposta é nossa. A gente pode aceitar ou pode rejeitar isso. O amor de Deus não muda por causa disso, mas a nossa condição pode mudar em função da resposta. Deus abençoe vocês, que o pacto seja de fato uma renovação de esperança, uma renovação de caminhos. É a essência do porquê estamos estudando de novo as alianças e revendo esses critérios, que na realidade são a confirmação da lição do trimestre passado. No trimestre passado a gente viu um dos momentos em que Israel desiste do pacto e a esperança mantida no final do livro de Isaías. O estudo das alianças é o olhar para todos esses momentos diferentes da história humana, para única e exclusivamente servir para a gente de lição, servir para a gente de provocação para responder afirmativamente a tudo isso. Que Deus abençoe todos vocês. Vamos orar? Querido Pai que está no céu, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque em todos os momentos de desvio ou de queda, tu te adiantastes e ofertaste ao ser humano uma proposta de renovação, uma proposta de retorno, uma proposta de realinhamento das situações e de conserto daquilo que se quebrou. Te agradecemos porque ainda vivemos o tempo da graça e ainda temos a oportunidade de
rever nossos conceitos, responder a esse chamado e a esse testamento, e principalmente a oportunidade de recebermos aquilo que é o dom maravilhoso da vida eterna. Dá, Senhor, que a nossa resposta seja afirmativa, que a nossa vida seja vivida a partir desses critérios que estabeleceste e a gente possa desfrutar, ainda que parcialmente, da felicidade nesse mundo, mas na certeza de que a felicidade atingirá o seu ponto máximo na vinda de Cristo e poderemos viver contigo eternamente. Perdoa nossos pecados, dá-nos a condição de vivermos adequadamente esse tempo e principalmente de convidar outros a participar desse mesmo pacto, dessa mesma aliança, desse mesmo concerto. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém.